André Mendonça e a esposa criam um instituto milionário, mais de 4 milhões por ano, no mesmo molde do casal Moraes. Lula, cada vez mais fora da realidade, nomeia bolos para a Secretaria-Geral da Presidência. Amigo de Lula, ex-presidente francês Nicolas Sarkozy é preso por esquema de financiamento ilegal. Ex-conselheiro de Trump, John Bolton, agora responde por abuso de autoridade após divulgar documento secreto da Casa Branca. Estados Unidos convocam aliados latinos-americanos para enfrentar o narcoterrorismo. Alerta direto do Departamento do Estado. E aí, meus amigos, como vocês estão? Sejam bem-vindos novamente ao nosso ponto de encontro diário. E aqui é onde a gente se une com força para poder lutar contra esse sistema. Eu vou pedir que para você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Curta, comente e compartilhe. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, grupo de Facebook, de Telegram, porque só assim a gente vai conseguir divulgar apenas a verdade sem filtro. Vou pedir para que você comente aqui embaixo de onde você está nos ouvindo, para que eu possa mandar um abraço especial para você no final do vídeo aqui. BNF, o nosso ponto de encontro diário pela força da verdade. Pouco mais de um ano de atividade, o Instituto Inter, fundado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, arrecadou pelo menos 4 milhões e 800 mil reais. A maior parte dessas receitas é proveniente de contratos assinados com instituições públicas entre maio de 2024 e outubro desse ano. O ministro é o rosto do Instituto, presente nas principais peças publicitárias e também sua principal atração. É do prestígio de seu nome que derivam boa parte dos contratos. O próprio André Mendonça declara que o Inter, além de cursos, se oferece para sediar conversas com autoridades como um lugar neutro, longe das influências em Brasília. O Inter foi criado como uma empresa de sociedade limitada em novembro de 2023, quando Mendonça já integrava o STF. As atividades só começaram no início de 2024. No mesmo ano, o Inter virou uma SA, uma sociedade anônima de capital fechado. Em nota enviada por meio do Inter, o ministro afirmou que sua atuação no Instituto é exclusivamente educacional e está autorizado pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Abro aspas, o ministro entende que suas atividades docentes e acadêmicas são plenamente compatíveis com sua função no Supremo Tribunal Federal, fecho aspas ao que diz a nota. Segundo registros da Junta Comercial, o Inter tinha na sua criação em 2023, como sócia administradora, Janei Mendonça, mulher do ministro. Em 2024, quando a empresa virou SA, ela deixou essa função que hoje é exercida por outro sócio, Vitor Godoy, ex-ministro da Educação no governo Bolsonaro. Os registros públicos indicam a lista dos atuais sócios do Inter. Uma outra empresa, a Integre, aparece como acionista majoritária sem exercer função de gestão. O caso Mendonça é dono da, ou melhor, o casal Mendonça é dono da Integre, ou seja, por meio da Integre eles são sócios majoritários também do Inter. Além deles, figura no quadro societário colegas que trabalharam, inclusive, no governo de Jair Bolsonaro, como Danilo Dupas, ex-presidente do INEP, Rodrigo Auer, chefe de gabinete de André Mendonça no STF e outros cargos anteriormente, Tércio Tocano, que é ex-secretário executivo do Ministério da Justiça, e Vitor Godoy, que é o atual CEO da Inter. As palestras ministradas por André Mendonça nos workshops têm os temas, entre algumas das palestras, os temas seguintes: a arte e a ciência da oratória jurídica, o prefeito do século XXI, o direito da construção e infraestrutura e o domínio dos recursos extraordinários. São algumas das palestras que representam mais de um terço dos 50 contratos com instituições públicas que somam 4 milhões e 800 mil reais arrecadados de maio até agora, segundo o levantamento feito pelo Estadão. Não estão contabilizados os contratos do Instituto com empresas privadas, pois não há obrigatoriedade desses acordos serem divulgados publicamente. Dentre os entes públicos contratados dos serviços do Inter estão governos estaduais, como o de São Paulo, Bahia e Piauí, e prefeituras de São Paulo e Recife, Assembleia Legislativa do Paraná e tribunais de contas de Goiás, Piauí, Rio de Janeiro, Pernambuco, Amapá e Ceará, além de outros órgãos. Por meio de nota, o ministro disse que a atuação dele não é ilegal, não fere a lei e, inclusive, não fere a lei que rege a magistratura do país. Diz o seguinte, abro aspas, o ministro André Mendonça
É um dos sócios fundadores do Instituto Inter. Sua atuação no Instituto é exclusivamente educacional, restrita à participação em cursos, palestras e eventos acadêmicos, sempre com foco na formação de estudantes, profissionais, gestores e servidores públicos. A Lei Orgânica da Magistratura autoriza expressamente o exercício do magistério e o ministro entende que suas atividades docentes e acadêmicas são plenamente compatíveis com sua função no Supremo Tribunal Federal. O Instituto Inter é uma instituição voltada exclusivamente à educação e à promoção de conhecimento técnico e científico e todas as suas ações têm esse caráter, fecho aspas, ao que diz a nota do Instituto e do ministro. É cansativo, né? Mas vamos lá. Eu vou dar uma viajada inicial aqui, porque eu acho que é importante. A gente está acompanhando no Brasil um momento que não é legal para nós estamos numa luta diária aqui e tal, que é o embate entre o Paulo Figueiredo e o Chiquini. A gente vai falar o que tem a ver isso com a questão do Paulo Figueiredo e do Chiquini. É só um início de uma fala, né, para a gente justificar de que maneira vou falar sobre André Mendonça. Eu tomei a decisão, e essa decisão está tomada, de defender a questão de Felipe Martins até o fim. Até o fim. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Nós precisamos defender a questão, né, da defesa de Felipe Martins. Por quê? Porque a defesa de Felipe Martins hoje, né, quem faz a defesa, dentre outros, é o doutor Jeffrey Chiquini. Chiquini está, todas as vezes que passa pela Auriverde, passa para falar sobre um caso que nós precisamos entender como uma bala de prata. Estamos sob risco, agora a gente vai falar sobre a decisão do Schor, né, do delegado da Polícia Federal, que deve colocar parte da imprensa, inclusive no inquérito das milícias digitais, só porque a gente está duvidando, questionando ou criticando. Como se a gente não pudesse, no exercício do papel de imprensa, jornalismo, fazer, né, qualquer tipo de cobrança, né, qualquer tipo de crítica. Mas enfim, por que eu estou tratando desse assunto? Porque muito fui alertado para eu não entrar na briga, para eu não comprar briga, para eu não comprar lado. Sabe qual é o meu lado? Meu lado é a justiça. O meu lado é Felipe Martins, que ainda está preso. Meu lado é Felipe Martins, 6 meses em cana, 10 dias numa solitária. E quem decide aqui o que eu vou fazer com relação ao meu jornalismo, sob todos os riscos, sou eu. Sou eu. Sob todos os riscos. Não estou do lado desse, nem do lado daquele. Eu estou do lado da justiça. E lembrando, não há aqui um candidato, eu não sou candidato a nada, não serei candidato a nada, então eu não preciso abraçar esse, cuidar daquele, mas deixa eu cuidar desse aqui, porque vai que eu brigo com o Podemos, daí eu preciso do União Brasil, mas vai que eu preciso do PL. Eu não preciso de ninguém do ponto de vista político para fazer o meu trabalho. O meu trabalho segue. E essa caravana, tem cachorro latinho, tem cachorro aí, beleza, eu vou seguir no meu trabalho. Porque o meu propósito hoje é ver, a partir do resultado do processo do Felipe Martins, Felipe livre, Bolsonaro livre, 144 brasileiros que estão presos hoje livres, quem está de tornozeleira sem essa maldita tornozeleira, quem está fora do Brasil voltando para casa, é esse o meu objetivo. E aí o que acontece? Por que eu estou fazendo toda essa introdução para falar do caso André Mendonça? Porque quando certamente já vasculharam a minha vida de fio a pavio, e se entraram, por exemplo, na minha conta bancária, ficaram com dó. Se pegaram, por exemplo, minha relação de patrimônio e choraram junto comigo. Se entenderam como eu lido com o meu dia a dia e já vasculharam o meu WhatsApp, porque eu sei que já vasculharam o meu WhatsApp, é simples. Outro dia eu entrei e não tinha mensagem nenhuma no meu WhatsApp, tudo apagado, não fui eu. Outro dia eu entrei, mensagens lidas, que não era eu que tinha lido. Então tá tudo bem, mas meu amigo, pode fuçar, não tem nada de errado, nada de errado. E isso me dá tranquilidade de eu tomar as minhas decisões. Por mais que em algum momento eu possa me arrepender, por mais que em algum momento eu possa ser questionado, mas eu estou tomando as decisões que estou tomando, todas as decisões são balizadas por aquilo que eu tenho dentro da minha consciência e da tranquilidade que tenho para tomar. Não sou candidato a nada e não serei.
Não serei. Não tenho partido, não sou filiado a nenhum partido e não serei. Então isso me dá tranquilidade de fazer o meu trabalho. Porque você imagina o seguinte, agora eu tento que olhar para alguém que passa por aqui, mas é pré-candidato ou pré-candidata desse ou daquele partido, mas eu também sou pré-candidato, aí eu vou olhar e falar, pô, mas não posso brigar com esse cara, porque vai que amanhã o Podemos, eu preciso do partido, vai que amanhã a União Brasil, vai amanhã que o Novo, vai que amanhã o PL. Amigo, não devo nada para ninguém. Nada para ninguém, nada. E posso fazer o meu trabalho em paz. Por quê? Se tiver pedra para jogar, pode jogar. Se quiser o meu celular, quebrar sigilo bancário, telefone, telemático, pode bater aqui na rádio, a autoridade que quiser. Quem quiser, jornalista que quiser, pode bater aqui, pode pegar. Pô, mas por que eu estou falando isso? André Mendonça, 4 milhões e 800 mil reais, via instituto, dando cursinho para prefeitura, governo, TCU, não sei o que, TCE. Ele abre um precedente que não é nada bom. Nada bom. Veja, entendo que foi escolhido como terrivelmente evangélico pelo presidente Bolsonaro para ocupar o posto de ministro do Supremo Tribunal Federal. Muito orgulho. Orgulho de ter o maior salário do funcionalismo público do Brasil. Orgulho de ter, né, uma posição que só 11 brasileiros têm. Nem na seleção brasileira. A convocação tem 23 caras. Não é assim? São 11 ministros do Supremo. 11 ilustres. E André Mendonça, um deles. Sabendo do salário desde o início da remuneração, entretanto encontrando uma alternativa. Repito, legal, autorizada, mas que o coloca nesse momento, junto com Alexandre de Moraes. Olha que merda. Nesse momento, eu tenho que falar, Alexandre de Moraes tem um instituto, André Mendonça também. Olha que merda. Instituto que tem o IDP do Gilmar Mendes, né? Todos, acredito eu, todos, têm alguma outra fonte de renda para suplantar, para passar, para chegar a somar os 46 pau que o cara já ganha. Repito, não há nada de errado. Mas o cara se transforma em notícia hoje numa página inteira do Estadão porque ele tem um instituto igual ao Alexandre de Moraes. E como é que eu defendo? Ah, Pitório, isso é recado por conta do INSS. Recado por conta do INSS? Vamos lá. Quem está preso de fato até agora? Quantas prisões ocorreram? Nós temos um escândalo que foi, né, que estourou em abril. Estamos chegando ao final do mês de outubro, amigo. Tem agora o bloqueio do Sindinap de quase 400 milhões. Não sei quantas buscas e apreensões ali e acolá. Quantos presos? E os habeas corpus que vão chegando a partir do Supremo Tribunal Federal? Então, é uma pressão sobre André Mendonça com relação ao INSS? Pode ser, pode ser. Mas, veja, surtindo efeito? Não sei. Mas é uma matéria do Estadão. Nós precisamos fazer a leitura que isso é um instrumento de pressão. Estão pressionando o André Mendonça. A gente não sabe o que tem por trás disso. Mas agora eu sei que ele tem um instituto. Eu não sei o que tem por trás dessa matéria. O que estão tentando, pode ser que eu nem saiba o que está sendo agora cobrado de André Mendonça, hein? Pode ser que eu nem imagine. Estou eu falando de INSS, estou eu falando de um mandado de segurança com relação à trama golpista, que ele poderia chamar para ele a responsabilidade como relator. Estou falando de tudo isso, tá? Mas eu estou falando também de coisas que eu nem imagino. Que pressão pode estar sendo estabelecida sobre André Mendonça agora que eu não faço ideia? Não sei. Simplesmente não sei. Só que o que eu sei agora é que André Mendonça tem um instituto igual ao Moraes. Igual ao Moraes. Que cria uma sociedade de uma empresa que... Você entendeu o caminho para que as coisas aconteçam? E essa história de palestra para prefeitura, palestra para TCE, governo de estado e tal. Eu me lembro, eu trabalhei numa multinacional. Trabalhei numa gravadora, né, uma gravadora, música. Isso meados dos anos 90. E eu me lembro que quando tinha evento da gravadora, gente muito importante, gente que está no negócio até hoje aí, gente muito séria, gente muito conhecida, gente muito rica. Eu decidi não ser rico nesse sentido, eu decidi ser honesto. Mas vamos lá. Eu me lembro dos eventos onde tinha ou vice-presidente ou presidente da gravadora
onde a orientação era: fique até o fim. Se você deixar o espaço onde está acontecendo o evento, você pode perder o seu emprego. Era assim, tranquilo, não tinha essa história de assédio, essas baboseiras que a gente tem hoje, né? Pra mim, uma grande, né, uns pele fina, né? Igual chegou ontem pra mim uma mensagem do WhatsApp, você viu aquilo, recebeu também? A inteligência artificial da Meta, do WhatsApp, pode te ajudar a resolver discussões. Eu desacreditei, né? Mas enfim, não, na época você tinha que se virar. E eu me lembro desse recado que vinha assim, ó, se não ficar até o final do evento, você pode perder o seu emprego. Fico eu imaginando assim, o ministro do Supremo tem um instituto que dá palestra. Eu contrato ou não contrato? Eu assisto ou não assisto? Você entendeu? Você entendeu? Mas, repito, nada de ilegal. Mas, para mim, que sou um Zé Ruela, um capial, absolutamente imoral. Sabe por quê? Como é que eu vou dizer, Alexandre de Moraes e Dona Viviane têm um instituto? O André Mendonça e a esposa também. E aí? E aí? Cláudio Cofani aqui comigo. Cláudio, é o que está tendo. Bom dia. Bom dia, Alexandre Pitoli, aos colegas de estúdio, a toda a audiência da Auriverde no Brasil e no mundo. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles são especialistas em criar regras para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Criam regras onde eles vão livrando a cara deles de tudo que os demais juízes do país nunca puderam fazer. Por isso, antigamente, historicamente, conforme consta na Constituição brasileira, a única atividade que o magistrado, que o juiz pode fazer remunerada é o magistério. E ao longo dos últimos 30, 40, 50 anos, todo mundo entendia claramente. A pessoa presta um concurso, vira juiz de direito e ele pode ter o honroso cargo de professor numa instituição de ensino superior, no geral, faculdade de direito, em graduação ou pós-graduação. E muitos desenvolveram carreiras acadêmicas espetaculares. Aí, isso é pouco, porque além de ganhar, no caso do ministro, lá os 44 mil, ele vai dar aula, e da aula já tem um detalhe. Eu que sou da área do magistério há mais de 30 anos, eu sei de faculdade de direito que pagavam para mim, ou pagava para colegas meus professores, advogados e outros, o valor mensal de vamos supor, 8 mil, mas quando trazia um desembargador do tribunal, pagava 20 mil. Quando trazia um ministro da STJ, pagava 50, 80, 100 mil, pagava avião para o cara viajar. Aí você vai vendo e fala, peraí, mas aí o magistério dele tem um magistério diferente dos outros. Então isso daí é uma coisa que sempre aconteceu, uma ótima remuneração para trazer relacionamento político. E aí, e Brasília vive disso. Vai nos jantares que tem em Brasília, da alta corte, do legislativo, executivo, judiciário, você vai ver que todo mundo convive com todo mundo, e aí um monte de empresários e gente interessada de entidades vai participando disso. Tudo tem um custo, viu, brasileiros? Tudo tem um custo. Aí, o Supremo entendeu o seguinte, numa discussão que o Barroso provocou, foi um julgamento lá, que entende-se por atividade de magistério não ser apenas professor, mas também dar palestra. Dar palestras. Então, para isso, eles podem criar uma pessoa jurídica para organizar a atividade de palestra deles. Isso porque estouraram escândalos há 5, 7 anos atrás, Lava Jato e períodos, das palestras de ministros que ainda estão lá, como Gilmar Mendes e vários outros, vivendo dando palestras. E a gente no bastidor ouvia falar que a palestra era 30 mil, 40 mil, 80 mil. Por 40 minutos, 45 minutos de participação. Então, realmente, para eles, a atividade de ser ministro do Supremo, em termos de remuneração, virou só um adendo, um aperitivo. Ganhar dinheiro mesmo por fora. E isso daí eles regularizaram, para eles poderem fazer. Por causa disso, todos os juízes do Brasil podem fazer a mesma coisa. Podem criar uma empresa de palestras e podem cobrar para dar palestra. Todos os juízes agora podem, porque o Supremo liberou. Sempre claro, precisa liberar. Exatamente. O Supremo, todo juiz sabe que se ele é casado ou companheiro de alguém, papapá, essa pessoa nunca pode ter um processo na mesma vara onde esse juiz decide. Está no Código de Processo Civil. Aí o Supremo, para livrar a cara deles, disse que pode. E agora todos os juízes do Brasil podem. E é isso que o Supremo, que não é feito por juízes concursados, vou sempre lembrar, eles são advogados de confiança de políticos poderosos. E aí os políticos poderosos, para livrar a própria cara, puseram esses advogados
em cargos de confiança vitalícios, que por enquanto é ser ministro do STF. Então não são juízes brasileiros, não são concursados. Eles estão lá defendendo o CPF deles, enriquecendo pra caramba. O André Mendonça fez isso com a esposa para poder ter uma legalidade na atividade que faz. Mas o que o Pitoli falou, nem tudo que é legal é moral. Nem tudo que está certo não vai te deixar com vergonha depois. Cláudio, eu vou dar um exemplo aqui. Eu fui concursado, eu prestei o concurso em 1998 e fui chamado em dezembro de 2000, na reta final ali, expirar o prazo de validade de validade do concurso, para ser locutor, apresentador de uma emissora estatal. E naquele momento eu tinha 25 para 26 anos ali. Falei, meu, é a minha hora. Pô, concursado, agora pus meu burrinho na sombra. Aquele pensamento. Puseram. Aquele pensamento mas é um pensamento míope, né? Do cara que acha que está colocando o burrinho na sombra e vai ser legal pra caramba. Eu entrei e quando entendi qual era a engrenagem, como ela rodava, eu fiquei 6 meses e pedi a conta. Verdade. Essa parte do teu currículo eu não sabia, dos 6 meses aí. Fiquei 6 meses. Fui chamado de louco por todos. Você é louco? Pediu a conta no Estado? Pedi. Eu não posso ficar aqui, cara. Porque para eu ganhar mais, eu vou ter que fazer alguma coisa que não é moral. Isso mesmo. E várias pessoas acham normal fazer o imoral e ilegal. E eu tinha, naquele momento, tinha 3 empregos. 3 empregos. Aí eu falei, pô, mas como é que eu vou ficar aqui? Aí eu vou ter que dar uma burladinha aqui para eu poder ganhar lá, para poder fazer aqui. Eu peço a conta. Pode pegar aí na minha história. Eu passei em 1998 no concurso, na Unesp. Eu ia falar, na FM Unesp aqui em Bauru. Na Unesp aqui um em monte Bauru. de gente com esse nosso foi lá pra dentro. Aí eu fiquei 6 meses. Eu fui chamado dia 4 de dezembro de 2000. Entrei em, acho que maio ou junho, isso aí já. Olha, eu já te fiz contar 2 vezes essa história nos últimos 4 anos. Vou te fazer contar a 3ª vez. Quando nós, no começo da Auriverde em Bauru, começamos a incomodar a administração pública municipal, o que te ofereceram de suborno para calar tua boca? Aliás, vi esse filho da mãe ontem na feira. Eu fui à feira e vi o que ele fez, o corajosão, deu a volta, foi para trás da barraca, onde eu estava comprando. Nossa, isso quer ter vergonha, meu. Vergonha. Ele sabe, deve estar me ouvindo agora. Né? A hora que eu olhei, falei, puta que paroca, o cara aí, né? Ele deu a volta e foi atrás da barraca. Eu fui convidado. Só para vocês saberem, uma das maneiras como o sistema trabalha para comprar para quem não tem preço, para quem não tem valor, mas tem preço. Então o Alexandre vai te contar isso. Eu fui chamado por uma reunião, quando o Cláudio muito bem coloca, a gente começou aqui a posicionar a rádio, né? Criticando o poder público em Bauru e apontando problemas do poder Jornalismo público. político. Fazendo jornalismo e apontando problemas estruturais, né? Incompetência na gestão, uma série de pontos a gente foi apontando e tal. Me chamaram. Olha, nós precisamos... porque eu dei um curso muito tempo de oratória, enfim, igual o André Mendonça de oratória jurídica. Eu sempre ofereci esse curso, hoje não mais por questão de tempo. Adoraria poder voltar. E muita gente foi teu aluno. No caso do Wellington Luizão foi no de rádio. Esse era de oratória. No curso de rádio. Aí, esse cara me chamou, inclusive estava na feira ontem, né? Dei congestão no cara, porque ele me viu, saiu, foi atrás da barraca. Ele chegou, me chamou para uma conversa, falou assim, você poderia dar uma palestra, um curso, né? Só aos domingos, né? Porque daí é folga da turma, aos domingos a gente faz, né, uma divisão ali, uma escala, coisa rápida, 45, 50 minutos por domingo, né? A gente pode pagar 4 mil por domingo. Há 7 anos atrás, quase. 7 anos atrás. 4 mil por domingo. Eu, na minha conta, falei, porra, 16 pau por mês para trabalhar 45 minutos no domingo? Na miséria, hoje seria 25 mil, 28 mil. Pô, cheguei em casa, primeiro que eu falei assim, olha, tô levantando, falei um palavrão, tô levantando, fui embora. Cheguei em casa e falei, acabei de deixar para trás a oportunidade de ter no bolso 16 pau, mas estou vindo para casa com a sensação de que ninguém terá a possibilidade de jogar uma pedra em mim. Isso mesmo. 16 mil reais, cara, há 7 anos. Há 7 anos. É assim que os caras jogam. E jogam com muita gente. Mas muita gente. E muita gente adora essa mordidinha, cai nessa isca e aí fica preso. Cláudio, a gente já vai fazer já. Cláudio, o Maurício Galante está pronto para conversar conosco, que eu tenho o GG aqui para conversar também, rapidamente. Cláudio,
Eu sei de gente desse governo aí que a gente Lembrou. trouxe os problemas, que entrou e foi chamado para um cargo, foi chamado para uma função, sabia que tinha 4 anos no mínimo de governo e comprou um carro em 48 parcelas, com a certeza de que teria dinheiro na conta para comprar um carrão. Eu vi isso. O cara comprou um Jeep não sei o quê, um Renegade, um Compass, não sei o que. O cara comprou e falou assim, tô tranquilo, porque eu tenho 4 anos com isso aqui garantido. Você imagina eu na minha conta, falo assim, ó, porra, 16 pau por mês, 4 anos? Pô, meu amigo, quem não Naquele quer? governo, nós recebemos um áudio de uma reunião de uma diretoria de autarquia que um cara falava, peraí, você já comprou carro, você já não sei, e eu? Cadê o meu dinheiro? Pois é. Lembra da briga? Opa! E aí? É a questão da moralidade. Preciso avançar, Claudio. Perfeito. Mais alguma coisa? Não, só lembrando isso daí, porque é a maneira como o sistema faz. E com certeza você lembrou do INSS, da questão do André Mendonça em relação ao INSS. Mas agora ele tem em instituto. relação à relatoria, se ele vai, até hoje, o que o Jeffrey Chiquini soltou dia 1º de julho, e que a pressão, e eu falava, se o André Mendonça não fizer nada, eu passo a duvidar até que a vida da família dele tá em risco. Ele pode ter pensado em fazer, alguém falou, ó, vou falar que você tem um instituto igual ao do Moraes. Tá aí, pronto. A conta chegou. Recentemente, o Lula deu um discurso falando que ele está mais socialista do que nunca, né? Que ele está maduro, ele só anda agora com a camisa vermelha. Parece que o Lula voltou às raízes mesmo do marxismo total. Tanto é que ele tomou uma decisão agora que, quando eu escutei um boato há 4 meses atrás, eu achei que era brincadeira, mas não é, cara. O Lula tá cagando e andando e vai soltar no 12 mesmo, colocar no governo as piores pessoas que já passaram pelo cenário político brasileiro. Isso aqui, cara, é uma bomba. Mostrando que o governo radicalizou mesmo. Lula anunciará Boulos como ministro nas próximas horas. Boulos, gente. Tá, e Gustavo, por que é tão absurdo Boulos? Vou te mostrar alguns detalhes sobre o Boulos que você precisa saber. Boulos recebe 72% dos votos de presidiários em São Paulo. Boulos é o cara que o criminoso brasileiro ama. Ele recebe os votos, ele ganha em um lugar só, nos presidiários. Mas mais do que isso. Lembra da rachadinha do Janones? Que o Janones admitiu, foi condenado, teve que pagar, fez um acordo, só não foi preso porque ele é apoiador do Lula. Se fosse alguém do centro ou de direita, era 10 anos de cadeia. Você sabia que o Janones, ele só é deputado ainda? Ele só não perdeu o mandato, mesmo tendo admitido que fez rachadinha? Sabe por quê? Porque Boulos defendeu ele. Boulos dá parecer para livrar Janones no Conselho de Ética. O Boulos institucionalizou, legalizou a rachadinha, ou seja, o roubo dos salários dos funcionários do gabinete. Agora Lula quer colocar este cara para ficar à frente da Secretaria de Assuntos Presidenciais. Cadê o nome dessa porcaria aqui? Secretaria-Geral da Presidência. Agora vamos lá, se prepara. O que é Secretaria-Geral da Presidência? Lembra-se, Boulos, ele se tornou famoso por se tornar o líder de um grupinho criminoso que é o MTST. Aquele grupo que invade propriedade privada, certo? Fazia o algazarra em São Paulo, quebrava vidro, botava fogo em ônibus, certo? Fogo em pneu. Isso fez com que o Boulos se tornasse famoso na esquerda. Ele era um cara que, inclusive, justificava, falava que tinha que quebrar mesmo, tem que quebrar a MASP, tem que quebrar não sei o quê. Boulos agora vai se tornar um líder, que é para isso que serve essa Secretaria-Geral da Presidência, dos movimentos sociais. A Secretaria-Geral da Presidência, ela existe para ajudar o governo a se aproximar de movimentos sociais. E o que são os movimentos sociais no Brasil hoje? MST, um grupo terrorista, MTST, um grupo criminoso que invade propriedade privada, e vários outros grupos aí que só tem esquerdista radical. UNE, essas porcaria, USB, nem sei, não lembro o nome dessas porcaria, Black Lives Matter, todas essas porcarias que saem às ruas, e o Lula tá trocando por quê? Interessante lembrar isso aqui. Lula tá raivoso, porque o atual ministro, né, da Secretaria-Geral da Presidência, ele, em todos os atos do Lula são esvaziados, porque ele não consegue mobilizar os movimentos sociais. Aí o Boulos está entrando para despejar dinheiro nesses movimentos sociais para ver se consegue colocar o povo nas ruas. Que povo? Os safados, criminosos, maconheiros, vagabundos, pilantra, esse povinho que odeia o capitalismo, esse esquerdista. Cuidado com essa adjetivo, eu não vou ficar adjetivando demais não. Mas assim, vamos ver o lado bom da história? Tem um lado bom nessa história. O Lula fez um acordo com o Boulos. Falou, ó, Boulos, você colocar como ministro, nós estamos a um ano das eleições, só que você não pode sair. Você vai ter que ficar até o final do meu mandato. Lula não ganhando as eleições, Boulos deixa de ser deputado, deixa de ser político. Olha que maravilha, hein? Lula não ganha as eleições, o Boulos cai no esquecimento. Boulos está fazendo uma aposta. Ele está apostando tudo
que o Lula vai ser reeleito. Por quê? Ele não vai poder sair do cargo para ser candidato. Ele não vai poder ser candidato ano que vem, à reeleição, ao Senado, ao que quer que seja, porque se aceitar o cargo na Secretaria-Geral da Presidência, ele vai ter que ficar até o final de 2026. E aí o Lula perdendo, o Boulos deixa de existir politicamente. Então, Lula pode estar dando um grande presente para o Brasil ao colocar Boulos à frente dessa Secretaria-Geral da Presidência, mas em compensação, Boulos vai dar muito trabalho para o Brasil nesse um ano, colocando ali esses grupos criminosos para fazer bagunça no Brasil. Agora, colocar Boulos como ministro, cara, é afastar ainda mais a possibilidade de diálogo com o centro no Congresso. Mas eu já disse, né, o Lula não está muito preocupado com isso, não. Ele chutou o balde do centro, ele falou, eu vou ganhar isso aqui só com a Globo, né, e com os meus militantes e com as agências que ele está despejando muito dinheiro para pagar influenciadores. Lula entendeu que mexer com isso é muito menos dispendioso e mais barato do que ficar comprando deputados e senadores no Congresso. Eu quero começar pedindo para o Wellington trazer uma notícia para a gente comentar aqui, porque eu acho que tem tudo a ver com o que nós temos de pauta pela frente. Barros, por gentileza. O ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, condenado por financiamento ilegal de campanha no pleito de 2007, começou hoje a cumprir pena de 5 anos de prisão em Paris. O político é o primeiro ex-chefe do Estado francês encarcerado desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Sarkozy deixou a casa onde mora, na capital francesa, e foi visto andando de mãos dadas com a mulher, a modelo e cantora Carla Bruni. Segundo o canal France 24, recebeu apoio de manifestantes nesse trajeto que ele fez com ela até a prisão. Em 25 de setembro, um tribunal de Paris condenou o ex-presidente por associação criminosa. Mesmo com recurso pendente, a corte determinou aí a execução provisória da sentença por considerar a excepcional gravidade dos fatos. O julgamento do recurso será realizado nos próximos meses, ainda sem data definida. A condenação está ligada à autorização que Sarkozy deu para que aliados viajassem à Líbia durante o governo de Muammar Gaddafi em busca de recursos para financiar ilegalmente a campanha. O tribunal, embora não tenha comprovado o uso efetivo do dinheiro, concluiu que os fundos saíram do território líbio, o que fundamentou a condenação por conspiração criminosa. Antes de deixar a residência, Sarkozy publicou uma nota nas redes sociais. Disse que não é um ex-presidente que está sendo preso, mas um inocente. Abro aspas. Continuarei a denunciar esse escândalo judicial, essa via-crucis que sofro há mais de 10 anos. Eis, portanto, um caso de financiamento ilegal sem o menor financiamento. Uma investigação judicial de longo curso iniciada com base em um documento cuja falsidade agora está comprovada. Fecho aspas ao que disse Sarkozy. Para garantir a segurança do ex-presidente, a direção da prisão avalia mantê-lo em uma ala destinada a detentos vulneráveis ou em confinamento solitário. De acordo com a France 24, Sarkozy vai cumprir pena em uma das celas da prisão, com área entre 9 e 12 metros quadrados e chuveiro privativo. O local passou por reforma recentemente. O ex-presidente francês também tem direito a uma televisão mediante pagamento mensal de taxa de 14 euros e acesso a telefone fixo. E por conta da idade, ele tem direito, ele pode solicitar liberdade condicional, ele já tem 70 anos. A decisão judicial deve sair em até 2 meses após o pedido. Obrigado, Barros. Maurício, por que pedir para o Wellington Barros trazer essa primeira informação? Porque eu vejo um modelo muito parecido quando eu estabeleço uma relação entre Nicolás Maduro e lideranças da América do Sul. Quando eu penso em Lula, já um aceno com relação a isso. Quando eu penso em Petro, quando eu penso em Kirchner, eu vejo um modelo muito parecido. Motivo pelo qual tem muita gente em Brasília preocupada agora com as ações de Trump na Venezuela, Maurício. Sim, uma pergunta muito pertinente. Esse caso do Sarkozy já vem acompanhando há tempo. Vale lembrar que o Sarkozy era um líder corrupto, dos mais corruptos da França. Lembrar também que é um dos melhores amigos do presidente Lula, no primeiro e segundo governo. E ele, naquela época em que o governo Obama estava atrás para tirar o Muammar Gaddafi do poder, essas negociações espúrias de bastidor, certamente ele estava apoiando o Muammar Gaddafi, ou ele fugir, ou ele se manter no poder, através de uma troca de um pagamento ilícito que ele acabou usando para financiar a campanha dele. E o Muammar Gaddafi acabou caindo naquela Primavera Árabe, né, nas revoluções da Primavera Árabe, e o final dele foi aquele, foi espancado na rua e morto pela população enfurecida. Depois da queda do Gaddafi, você tem, e naquele evento, você tem aí a tomada de Benghazi,
onde que 14 pessoas ali ficaram cercadas, e até o embaixador americano foi morto. Incendiaram a embaixada e mataram vários operadores especiais americanos e o embaixador americano lá. Aquilo foi um caso que manchou muito a campanha da Hillary Clinton, que era secretária de Estado naquela época. Mas fazer aí uma conexão com o que você acabou de falar, que é muito importante, sobre o Paul Cabral, sobre o que ele acabou de falar na justiça americana aí anteontem, na semana passada, sobre financiamento de campanha da Venezuela, financiamento de campanha para o Brasil, a Argentina, outros países alinhados no Foro de São Paulo. O Sarkozy estava envolvido aí, vamos lembrar que o projeto do submarino nuclear brasileiro, que está envolvido aí com a Odebrecht, que construiu aí a base do submarino nuclear brasileiro lá em Itaguaí, está envolvido no escândalo do almirante Otto da Marinha. Não sei se vocês lembram desse caso, em que ele foi acusado de ganhar propina. Ele era aí a maior mente e o coordenador do programa nuclear brasileiro da Marinha do Brasil. Ele ganhou propina para que a Odebrecht fechasse contrato na construção da base, e também o Brasil fechasse contrato de transferência de tecnologia e construção de submarinos nucleares, que são todos franceses, da DCN francesa. Nesse imbróglio todo aí, teve gente acusada, o ex-comandante da Marinha na época, ganhou um apartamento de 5 milhões aí lá no Leme, um militar de 4 estrelas que ganha 20 mil, 25 mil reais por mês, como que adquire um apartamento de 5 milhões de reais, que era a dona da Grandene. Lembra aquela marca de sandálias Grandene? É uma francesa que era amiga pessoal, que ajudou a financiar a campanha do Sarkozy. Então o Sarkozy não estava só envolvido em falcatruas em Benghazi, na Líbia, como também dentro da França, como ele também estava envolvido em falcatruas aqui no Brasil. Mas é aquilo, né? Todo o processo da Lava Jato, Odebrecht, financiamento de campanha, pagamentos escuros nos corredores, foi tudo anulado magicamente pelo STF, porque o CEP da operação, o CEP da investigação e o CEP da ação judicial estava no lugar errado, estava em Curitiba, devia ter sido em Brasília. E foi tudo anulado, e o resto é história para vocês todos verem o que está acontecendo no Brasil hoje. O narcoterrorismo e o favoritismo político desses corruptos está imperando no Brasil hoje. Então, Maurício, e o ponto em destaque, e te agradeço pelo resgate histórico, que é fundamental para a gente entender a complexidade disso, é ter um ditador na Líbia naquele momento, e hoje temos um ditador na Venezuela, né, que acabam sendo operadores de um sistema que passa além de ser um chefe do ponto de ser um chefe de Estado, como aponta Trump, que Maduro é chefe do cartel de Solis, que aponta Trump agora a questão de Gustavo Petro ser um traficante, um vendedor de drogas ilegais. Ou seja, o que a gente acompanha, né, desse modelo de financiamento, o aplicado na Líbia para ajudar Sarkozy, muito provavelmente é o replicado, já que a gente está tratando de ditador, da Venezuela, ajudando a financiar campanhas aqui na América do Sul. É importante evidenciar a questão da ditadura, né, Maurício? A ditadura é aquilo. Por que uma ditadura é o melhor modelo de governo para essa gente, para o modus operandi dessa gente? Que é o modelo que suprime a informação, suprime o jornalismo, suprime os direitos individuais das pessoas. Você fala e você é colocado na justiça, você é perseguido, você é processado. E é isso. Quanto mais as pessoas falarem, eu trouxe aqui um resgate histórico para vocês, e de uma coisa muito importante, que é a questão da soberania nacional e da segurança nacional. Essa questão que envolve urânio, construção de submarino nuclear, as usinas de Angra. Temos aí, a JBS acabou de comprar, aí, a AMBA acabou de comprar a eletronuclear há alguns dias atrás. Aí. Então você tem atores envolvendo as mais altas autoridades da República envolvidas num projeto enorme em que o Sarkozy pessoalmente veio ao Brasil, não só a fechar esse contrato, mas também os helicópteros na época da aeronáutica. E você tem envolvimento de autoridades, de militares de alta patente, ex-comandante da Marinha, veio no apartamento, foi indiciado, o Ministério Público Federal foi atrás dele, mas tudo acabou em pizza. E o que a gente vê é que os Estados Unidos, por esse mesmo motivo de ameaça à segurança nacional e a desestabilização do Oriente Médio, os Estados Unidos fez o ataque lá no Irã, que é para negar o Irã poder, as centrifugadoras poder processar e enriquecer o urânio a mais de 90%, porque propicia eles terem armas nucleares. E aí você tem o Brasil hoje alinhado completamente com o Irã, você tem navios iranianos vindo até o Brasil,
mesmo após a sanção americana, tem navios atracanos no Rio de Janeiro, assim que o governo Lula 3 entrou no poder, era proibido falar que o Lula era amigo do Ortega, era amigo do Maduro, foi proibido durante a eleição de 2022, foi retirado do ar. O presidente Bolsonaro pagou multa, o partido PL pagou multa, porque colocaram propaganda dizendo que o presidente Lula era amigo do Maduro. O que aconteceu? Uma semana depois que o Lula assumiu o poder, o Maduro foi recebido com tapete vermelho em Brasília. Então você está lidando aí com uma gangue internacional, uma gangue internacional de tráfico de droga, tráfico de influência, troca de segredos militares, talvez aí segredos de centrifugadores, enriquecimento de urânio, envolvendo França, Brasil, Irã, China, Rússia, Coreia do Norte, Venezuela e Cuba, por aí vai. É o grande eixo do mal que é antagonista dos interesses do Ocidente e dos países democráticos, que os Estados Unidos e a Europa, ainda bem que a maioria deles até agora, mas vamos ver até quando a Europa continua alinhada aos eixos dos interesses ocidentais, e é o eixo do bem, né? O judaico-cristão, em que você vê toda essa destabilização aí no mundo inteiro. Maurício, eu queria tratar contigo de outros assuntos. Sobre o indiciamento de John Bolton, da Procuradora-Geral de Nova York, a Letitia James, acho que é assim que se pronuncia, e também sobre Mike Pence. O que está acontecendo, Maurício? Já engatou no assunto que eu acabei de falar, sobre a questão do Irã. Bom, Michael Bolton, ser do pântano, né? No primeiro governo Trump, ele cometeu todos os erros que ele poderia cometer. Vamos aí fazer uma analogia ao primeiro governo Bolsonaro. O entorno dele basicamente traiu ele. Então, um deles foi o John Bolton, que era assessor de segurança nacional do Trump. Ele fazia anotação de todas as reuniões com o Trump. Ele criou um caderno de anotações, mas essas anotações de encontro com primeiro-ministros, resoluções sobre tratados de armamento, questões nucleares também, levava para casa dele. Então existem mais de 8 mil páginas de informações secretas na casa dele, no caderninho dele. Bom, o Trump saiu do governo, antes mesmo de sair do governo, o Trump mandou ele embora, porque ele trabalhou para criar aquela falácia sobre Mike Flynn, sobre a Russian Gate, que a Rússia teria ajudado na eleição do Trump, que agora foi comprovado pela FBI, foi comprovado que aquilo foi um documento falso. Olha aí o caso de Felipe Martins, né? Um documento falso criado pelo um ex-agente secreto da Inglaterra, foi entregue para a campanha da Hillary Clinton e foi entregue para o Obama. No apagar das luzes, 4 dias antes do Trump assumir, o Obama abriu investigação, um special prosecutor, e o Trump ficou 2 anos sendo investigado por um crime que ele não cometeu, por uma falácia. E o John Bolton estava envolvido nisso. Foi mandado embora, virou o maior adversário do Trump nas redes. Vejam bem, começou a ser analista de geopolítica na CNN e metia o pau no Trump. Bom, o Trump assumiu agora uma investigação já durante o governo Biden, que foi enterrada, descobriu, um raid do FBI descobriu todos esses documentos, 8 mil páginas. Ele escreveu um memória, escreveu um livro dizendo a experiência dele como National Security Advisor na Casa Branca. Ele antes de publicar o livro, a justiça mandou ao FBI para saber quais informações que ele tinha no livro, porque o livro tinha informações secretas. E descobriu que ele tinha toda essa documentação. E aí, nesse governo Trump, a investigação foi reaberta. E veja bem como é importante você ter lei e você ter procedimentos. O juiz pode assumir o caso e pode colocar para frente o caso e ir para julgamento, para saber se ele cometeu crime ou não. Mas o juiz, por cautela, chamou um grand jury, que é um procedimento que os jurados são chamados antes do julgamento, para ver se as provas da acusação, da promotoria, são robustas e tem mesmo indício evidente de crime. E então, se os jurados falarem que não tem, o caso é engavetado. Mas antes, esse jurado agora viu que tem 18 evidências de crimes de falsidade ideológica, de atentado à segurança nacional, e ele todo esse memória, todas essas informações, ele colocou no e-mail dele do AOL, e esse e-mail dele em 2021, ele mentiu, o e-mail dele em 2021 foi hackeado pelo Irã, pelas forças revolucionárias do Irã, ou seja, o Irã teve acesso ao e-mail do AOL dele, e quando ele foi reinvestigado em 2023, ele mentiu, dizendo que ele não tinha uma conta do AOL. Ou seja, vai puxar 10 anos de cadeia. Então, o maior adversário do Trump, que dava entrevistas na CNN dia sim, dia não,
acusando o Trump de todas as barbaridades, inclusive fascista, nazista, queria acabar com os Estados Unidos. Ele agora está sendo indiciado, vai ser julgado agora por um júri popular. Então, o júri decidiu que há crime, 18 crimes. Ele agora vai passar por um processo e vai ser julgado. E a justiça aqui é rápida, não é igual ao Brasil, que demora 10 anos e o cara caduca, se o caso não é engavetado. Daqui a um ano, como o caso do Jorge Santos, que cometeu o crime, e um ano depois já estava na cadeia. Aqui, daqui a um ano, o Joe Bolton vai estar na cadeia com certeza. E o Mike Pence, ex-presidente americano, está sendo investigado nesse processo. Ainda não foi apresentado ao grand jury qual é a implicação dele no caso de John Bolton, mas já se sabe que o Mike Pence, o vice-presidente americano, trocou informações com o Joe Bolton para poder minar a confiança do Flynn, general Flynn, que foi assessor do Trump logo depois do John Bolton, para retirar ele de lá e ele ser também perseguido pela justiça. E a Letitia James, para fechar o balão, era a procuradora-geral de Nova York. Ela fez campanha porque o procurador-geral é eleito, ela é democrata, foi eleita, e ela é responsável por 38 acusações e indiciamentos, inclusive a prisão do Trump. Ele ele teve que ir na delegacia fazer a fotinho dele, aquela famosa foto dele, e ela perseguiu ele o tempo todo. Bom, vejam bem, o governo Trump agora fez uma investigação sobre ela, particular, e ela agora está sendo indiciada, vai ser julgada e condenada, já foi afastada da Procuradoria de Nova York, porque ela mentiu num documento federal para pegar financiamento de casa. Ela falou que a casa que ela estava pegando em Maryland era a casa que ela morava. Só que ela tinha feito a mesma coisa no documento federal, na Caixa Econômica Federal, basicamente, foi lá e disse também que a casa em Nova York era a casa que ela morava, ou seja, a pessoa não pode morar nas duas casas. Então ela mentiu para pegar financiamento federal para comprar uma casa dela em Maryland. Ou seja, aquele que se julga acima da lei, quer perseguir os seus oponentes políticos usando a lei, nada mais do que a lei para colocá-los atrás das grades e fazer a justiça de verdade. E uma questão de tempo, né, Maurício? Fica evidente que é só uma questão de tempo, né, para que as máscaras caiam de fato, né? Agora, e as máscaras caiam e serve isso de lição para o Brasil, porque o Brasil vai ter uma justiça de verdade no futuro e o procedimento legal, e é muito importante, quando a lei, o império da lei voltar a dominar no Brasil, é importante que se dê o processo legal, fazer com eles o que eles não fizeram conosco. Dá para eles o processo legal e o tratamento correto da lei, porque o que eles estão fazendo com a perseguição política no Brasil, nesse caso do 8 de janeiro e outras coisas mais, é um absurdo, mas da maneira que eles têm que ser tratados conforme a letra da lei. Agora, Maurício, um outro assunto, e chamou a atenção ontem, foi uma publicação de uma mensagem, né, no X da Embaixada, né, do Departamento de Estado norte-americano para aliados da América Latina na luta contra o narcotráfico. A gente tem essa imagem, vou pedir para o Edson colocar na tela, e chamou a atenção. Eu vou resumir, eu vou tratar dela aqui, Maurício, e já passo para você. Para quem está no rádio, a publicação diz: uma mensagem aos nossos aliados, juntem-se, olha só a mensagem, juntem-se à luta contra o narcoterrorismo, utilizem sanções financeiras contra organizações terroristas estrangeiras. Um outro ponto, aumentem a assistência de segurança a países que dão origem da cocaína da Europa para a Ásia, aliás, para a Europa e a Ásia. E um outro ponto, colaborem com atores do setor privado para desarticular a lavagem de dinheiro, além de um último ponto, implantem tecnologias biométricas para monitorar fronteiras e proteger fronteiras. Mensagem do Departamento de Estado norte-americano, mensagem clara. Não fica nenhuma dúvida, né, do objetivo dessa mensagem, né, Maurício? Olha, não tem dúvida nenhuma. Ontem nós havíamos falado sobre isso, sobre o planejamento para a retomada do controle do Ministério Ocidental e a erradicação do narcoterrorismo na América Central e na América Latina. Essa mensagem foi do Departamento de Estado há 3 dias atrás, ela foi replicada pela Embaixada Americana nos Estados Unidos. Foi surpresa para mim, eu não tinha acesso a ela antes, mesmo da gente fazer nossa entrevista aqui, e não pode ser mais clara a mensagem, em que ele chama os aliados dos Estados Unidos, ou seja, dá uma chance aí para os países se posicionarem. Será que é um recado direto ao Brasil? Eu acho que é um recado só direto, mas como claro e contundente. Olha, a hora agora é de colaborarmos uns com os outros
para erradicarmos de uma vez por todas o narcoterrorismo na América Latina. E aí volta ao primeiro assunto que você está falando aqui hoje, que é a questão do Carbajal. O Carbajal aí está colocando às claras da onde o dinheiro do narcotráfico estava irrigando campanhas políticas para um projeto de poder do Foro de São Paulo. Então você tem aí empréstimos do BNDES para Cuba, empréstimos do BNDES para portos e aeroportos e metrô lá em Caracas, e esse dinheiro, essas licitações com dinheiro do BNDES para fazer obras de infraestrutura em países como Cuba, Venezuela, Colômbia e por aí vai, eram ganhas pela Odebrecht Internacional. A Odebrecht dava ali o pichuleco daquele contrato inteiro de volta para partidos políticos no Brasil. Se isso não é lavagem de dinheiro transnacional para partidos políticos no Brasil, eu não sei mais o que é. Então, o fato é que isso fere qualquer lei, qualquer moralidade e a lei orgânica de partidos políticos no Brasil. O partido que receber esse dinheiro, que é o PT, tem que ser extinguido e os seus responsáveis serem presos, estar atrás das grades. Então, o Pollo Carbajal fez essa colaboração premiada aí com os Estados Unidos, foi extraditado da Espanha para os Estados Unidos, trouxe com ele os documentos para uma delação premiada. Relembrar aqui, uma delação premiada ela exige que a contrapartida seja a apresentação de provas cabais e documentos cabais, porque o Pollo vai tomar a prisão perpétua. Era o responsável pelo tráfico de drogas internacionais do governo Chávez e depois do governo Maduro. E ele trouxe provas cabais, ele já entregou essas provas cabais. Vamos aguardar agora o governo americano trazer elas à tona e mostrar para o mundo todo, mostrar para o Brasil, alô, as autoridades brasileiras, as autoridades judiciais, inclusive as militares, porque isso fere a segurança e a soberania brasileira, a interferência externa do narcotráfico nas eleições brasileiras. Não estou falando só dessa eleição de 22, não, de eleições há mais de 20 anos, que é o que o Pollo Carbajal está falando. Maurício, e entendo eu o seguinte, o Departamento de Estado americano está 10 passos à nossa frente. Quando vem com uma publicação como essa, pedindo colaboração, colaborem no combate ao narcoterrorismo, utilizem sanções financeiras, aumentem a assistência de segurança, colaborem com atores do setor privado, implantem tecnologia biométrica, eles já sabem quem está fazendo o que nesse sentido, né? É uma lista, né? Se você ler de novo, Pitolli, é uma lista do que não está sendo feito, né? Exatamente. É uma lista, item por item, do que o Brasil não está fazendo. Ou seja, dizendo aí implantar tecnologias biométricas nas fronteiras, está dizendo que a fronteira do Brasil é a casa da mãe Joana. Está entrando e saindo quem quer. Então vamos lá. Lembra que a gente conversou aqui já no programa anterior, a Bolívia tinha um acordo estratégico com o Irã. A Bolívia está envolvida, o ex-governo da Bolívia, agora a Bolívia, o Paz acabou de ganhar a eleição ontem, foi o primeiro a ser reconhecido aí pelo Departamento de Estado americano. O Rubio mandou mensagem pessoal para o Paz, e dizendo que aguarda ansiosamente a colaboração da Bolívia nos assuntos de segurança regional. Então a Bolívia aí, você tem células do Hezbollah já estão mapeadas e sendo acompanhadas na região ali do Acre do Brasil, e com dinheiro financiado com dinheiro do Irã. Então, assim, não tem por onde começar. Eu fiquei muito surpreso com essa mensagem contundente. Eu mesmo nunca vi alguma coisa desse tamanho, dessa iniciativa do Departamento de Estado americano. Novos tempos, o Pitolli, o que eu falei, essa guerra ao narcoterrorismo é a guerra ao terror número 2, é a guerra ao narcoterror, vai durar anos, se não décadas, mas agora, nesse exato momento, os Estados Unidos está chamando aos aliados para saber quem está do lado dele e quem não está do lado dele. E tua missão em Washington, por enquanto, proveitosa, Maurício? Muito proveitosa. Hoje vamos ter um dia repleto aqui de reuniões e a gente acompanha com muita atenção tudo o que está acontecendo no Brasil também, o que é relacionado ao Brasil, as relações Brasil-Estados Unidos, mas também o que está acontecendo na América Latina e na América Central, a questão da guerra ao narcoterror. São momentos difíceis que nós temos que passar, porque passar o continente a limpo, passar o Brasil a limpo, é questão de soberania, questão de garantir que o futuro das nações envolvidas tenha um futuro melhor para as próximas gerações. Ficou muito tempo de lado os problemas que nós vivemos na América Latina e no Brasil, como o problema da segurança interna e do narcotráfico. E eu estou muito feliz em ver que isso está acontecendo, essa ênfase e essa importância que está sendo dada por esse governo Trump 2.0
e podem contar comigo quando tiver alguma informação que eu passo para vocês. Boa sorte, obrigado por dispor do teu tempo para conversar conosco, Maurício. Muito obrigado. Quem quiser seguir, mauriciogalante.us no Instagram, a gente mantém informado os desenvolvimentos e as geopolíticos que estão acontecendo, e também no X, mgalante_US, a gente passa mais notícias e replica, inclusive da Auriverde, aí, quando os assuntos são relevantes e envolvem a geopolítica e a diplomacia entre os dois países. Muito obrigado, tenham bom dia a todos. Obrigado. Maurício Galante. Meu amigo e minha amiga, muito obrigado por estar aqui comigo até o final. Vocês viram que baixaria. Eu vou pedir para que vocês comentem nosso código secreto aqui embaixo. Lula mais socialista que nunca. Isso é muito importante para eu saber quem é o patriota que tá comigo aqui até o final, beleza? Eu peço para que vocês novamente se inscrevam, curtam, compartilhem o vídeo com todas as pessoas que você conhece e os grupos de WhatsApp, Telegram. E aqui nós seguimos juntos de cabeça erguida, que é hora de ouvir a verdade. O despertar se chama Brasil Nova Força. BNF, o nosso ponto de encontro diário pela força da verdade. Brasil Nova Força, somos nós, coração que pulsa.